Bom dia, estamos aqui mais uma vez presente no nosso estudo. Hoje vamos estudar pressentimentos, né? Que será na página 266, pergunta 522. Mas antes vamos fazer nossa oração, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, que nos auxiliem nesse momento de estudo, sempre protegendo esse estudo, sempre protegendo as pessoas que estão aqui dirigindo esse estudo. Estamos agradecidos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado e de evolução. Agradecemos também a presença desses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm conosco estudar, que vêm aprender, para poder continuar a sua evolução. Obrigado por tudo e sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então nós vamos estudar agora pressentimentos. Na pergunta 522 ele pergunta assim: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Ele responde: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-la, se torna pressentimento. Então, toda vez que a gente reencarna, é passado um planejamento para nós, né? Então, nós sabemos o que vai nos ocorrer. Só que nossa vida aqui há um esquecimento. Mas porém dentro de nós a gente tem um pressentimento de certas coisas que vai acontecer. Então o que ocorre? Ocorre que a gente, quando está perto de acontecer aquilo, a gente faz o quê? Sente alguma coisa está errada, alguma coisa vai acontecer, ou você vai ter uma coisa ruim ou uma coisa boa. São pressentimentos, né? Porque o pressentimento não é só para coisa ruim, são coisas boas também. Então, como a gente sabe que a gente vai passar aqui, mas nós esquecemos por causa da matéria, ela faz aquela parte do nosso esquecimento, né? Nós temos sempre um pressentimento. Um que tem um pressentimento feroz é a mãe. A mãe, Nossa Senhora, tem um pressentimento com seus filhos, com suas crias, né? Então ela pode estar aqui, se o filho estiver lá nos Estados Unidos, na Noruega, na China, ela sente que tem alguma coisa errada, porque ela sabe, ela está ligada àquele filho, né? E nós também, quando a gente vê uma pessoa ou entra em algum tipo de serviço, a gente tem um pressentimento que alguma coisa vai acontecer, ou de bom ou de ruim. Então, isso é uma coisa que já existe dentro de nós, ok? No 523 pergunta assim: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre alguns tantos vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Ele responde: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todo, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, toda vez que você tiver com aquela coisa angustiante dentro de você e não souber fazer, ore. Pegue um mensageiro para te enviar um dos deles. E outra coisa, não fica só esperando voz dos espíritos, não. Às vezes eles mandam mensagem por outra pessoa, às vezes é um sinal de alguma coisa. Então você começa a observar os sinais também. Ouvir outras pessoas, por exemplo, você está pensando numa certa coisa e não tem solução. De repente uma criança fala alguma coisa, você, opa, calma aí, vamos conectar que isso aí é um sinal, alguém está usando esse menino para me dizer alguma coisa, né? Mas tudo tem que ter observação e cuidado também para não achar que tudo é sinal, tudo é mensagem, ok? Na 524 ele pergunta assim: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Aí ele responde: tudo ele se esforça para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais o ouvido aos avisos salutários a vos tornais desgraçado por culpa vossa, né? Então ele respondeu isso porque nós fechamos muito os nossos ouvidos
Às vezes, nós temos uma boa intuição, né? Uma boa mensagem, um bom sinal, mas nós ignoramos por medo, por achar que aquilo é coisa da nossa imaginação, e acaba nos dando mal. Então, nós precisamos ouvir muito mais os nossos instintos, gente. Nossos instintos, ele está nos avisando alguma coisa. Aí ele continua assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que faz ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as suas diversas circunstâncias, felizes ou infelizes da sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teria poupado muito desgosto se houvera escutado. Então, os conselhos são sempre dados, são sempre nos alertados, ou diretamente por outra pessoa, ou intuitivamente, né? Ou até mesmo em sonhos, né? Então, isso acontece muito com a gente, ok? Então, vamos agradecer a espiritualidade por esse momento de estudo. Amado Mestre, muito obrigado por esse momento de estudo, obrigado por estar cada vez mais compreendendo o mundo espiritual para que nós possamos ter uma vivência melhor aqui no mundo corporal. Obrigado por esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para que eles possam conhecer a verdade, conhecer o estudo, conhecer realmente o que acontece na vida deles pós-morte. Eles sabem que a morte não existe, que existe simplesmente a passagem, o retorno na nossa vida espiritual. E se muitos deles se encontram em situações complicadas lá do outro lado, for escolha deles, mas que eles podem também melhorar, pode sair dessa vibração e dessa frequência que se encontra. Basta meditar, orar, respirar e realmente dentro de si querer fazer a sua transformação. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.